Boa tarde, amigos e amigas internauta. Desculpem o atraso, tivemos um problema, estamos fazendo aqui a nossa live da nossa federação. Agradecer aqui aos companheiros da federação, o Deusdete, a Marli, por ter liberado aqui a gente para poder fazer nossa live. Nós temos uma live hoje com o Alexandre sobre a questão do Instituto Federal. Ele vai poder dar para a gente uma conversa sobre o Instituto Federal, sobre tecnologia. Então, o professor vai estar aqui com a gente. A gente espera a entrada aqui eu não sei se pronuncia Chaad ou Charad, nós vamos saber com ele daqui a pouquinho. Nos sigam lá nas redes sociais, no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @QuímicoSP e @Hélio.Rodrigues13. Vamos ver aqui um pouquinho as informações do dia de hoje, né? Entre o professor de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, entre para falar com a gente. A gente vai aqui passar mais um pouco dos dados de hoje. Bom, o Brasil totaliza 275.087 casos, no total de 18.121 falecimentos. Está aqui com a gente aqui o Alexandre. Me escuta bem, Alexandre? Tudo jóia. Alexandre Charad ou Chaad? Chaad. Esse negócio de nome é uma coisa complexa. Para não perder muito tempo, deixa eu aqui ler a biografia do nosso convidado. Chaad, o nome dele, professor Alexandre Chaad, aqui, a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, para quem é do meu tempo, que tentou entrar e não conseguiu, porque, sem dúvida nenhuma, um dos maiores institutos de ciência e tecnologia que teve, que eu já conheci. Eu não consegui entrar na Escola Técnica Federal Antiga, fui para o Senai e depois fui para a FATEC, também não consegui entrar na USP. Quem não consegue entrar na USP, vai lá para a FATEC São Paulo. Brincadeira à parte. Bom, Alexandre Chaad é professor de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Atualmente é o diretor executivo da Inova, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Deixa eu já trazer aqui para o nosso bate-papo, apesar do atraso, professor Alexandre Chaad, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, te escutamos bem. Desculpa aí, acabei de ter um problema de última hora, tive que vir aqui para a federação. Achei que não ia dar, mas conseguimos aqui. Quero agradecer o pessoal da federação que nos auxiliou para poder fazer essa live. E é isso, eu sou um daqueles que também tentou entrar no Instituto Federal e não conseguiu. Não, eu não fiz Instituto Federal, mas eu fui professor da FATEC. Opa, eu fui lá do Departamento de Hidráulica da FATEC São Paulo, aqui na Tiradentes. Eu trabalhei na FATEC de Mojimirim e na de Americana. De Americana, grande FATEC. A minha sobrinha faz FATEC em Americana lá hoje. Faz a ADS? Eu acho que é a ADS, ela está esse ano lá hoje, fazendo a ADS. Professor, obrigado por você ter dado tempo, obrigado aí pelo transtorno. E queria saber de você, primeiro, o que você está achando dessa conjuntura, e já vai entrando aqui o nosso internauta, Deusdete das Virgens, a Rosana Luceno, o Valmir, para esse bate-papo nosso aqui. Complicado, né? Complicado. E o melhor é que o nosso querido governo, cada dia, nos dá uma pérola nova. É muito difícil mesmo. Mas o Instituto Federal trabalha para o governo federal, né? Então, nós tentamos fazer o nosso melhor, independente de quem está em cima, né? Então, as nossas ações continuam acontecendo, apesar de toda influência negativa. Isso é claro, né? Deixando claro, isso é minha opinião, não do Instituto. Mas eu tive, algumas semanas atrás, com o professor diretor do Instituto Federal lá de São Miguel Paulista, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Ele foi bastante contundente também na visão do Instituto lá, do governo, que atualmente, e bastante irritado com os terraplanistas, né?
daqueles que estão negando a ciência hoje. Começando por aí o bate-papo nosso. A gente teve ontem aqui com o professor Christian Dunker, também um grande psicanalista, e a gente conversou um pouco com essa coisa desse negativismo da ciência, né? Como é que você que está no Instituto Federal, eu passei por uma formação não rigorosa como a do Instituto, mas um pouco parecida, como é que a gente nega a ciência do nada agora? Não nega, né? Não nega, não tem como. Mais comprovação científica do que a gente tem em tudo, hoje em dia, é muito difícil. Não dá para entender o que aconteceu no Brasil. Na realidade, não é só no Brasil, né? Praticamente no mundo inteiro. Pessoas se negando a vacinar os filhos, com todas as evidências que a gente tem da necessidade de fazer, trazendo pandemias de volta. É um absurdo. Não dá para entender o que está acontecendo com o mundo, essa onda estranha. Mas é uma infelicidade para quem trabalha com ciência, né? Eu sou físico, então, para mim, é uma infelicidade enorme. Né? Eu entendo até alguns... Quando eu era professor mais ativo, a gente ficava brincando, tem uma aula que a gente dá para ver se o aluno entende que a Terra é circular, né? E alguns alunos acreditam que a gente está dentro de uma bola e para escapar da atmosfera a gente tem que furar, né? Mas são poucos. Agora tem uma nova, né? A Terra é plana. É todinha plana e tem uma cúpula em cima. É brincadeira. E tem os guardiões na ponta, né? Segundo eles, tem os guardiões na ponta. Sim. Sim, nós voltamos mais de 5.000 anos. Poxa vida, é impressionante. É impressionante. Só rindo. Não tem outra coisa para falar. Ô, Alexandre, professor, você não acha que, aí assim, aqui fazendo uma reflexão rápida e despretensiosa também, a escola, sem sombra de dúvida, cumpre um papel fundamental na construção do conhecimento. Isso, enfim, o que nós temos hoje de avanço tecnológico é graças ao avanço que a sociedade, que a humanidade teve tecnologicamente. Enfim, são gerações transferindo conhecimento. E quando você está, eu falando da rede pública estadual na época que eu estudei, e essa coisa sempre difícil, precária, da rede pública, precária eu falo não nos termos que estão dados como hoje, eu falo que, assim, por exemplo, nós não tínhamos laboratório de física na escola pública, nós não tínhamos laboratório de química, e tinha uma amiga minha que ia muito mal em química, né, e eu consolava ela com o seguinte argumento, que realmente não dá para você entender química sem fazer experimento. É uma coisa quase... Como é que você vai falar sobre uma reação química se você não faz uma reação química, se você não tem um laboratório para isso? Você acha que uma parte desse pensamento que tem hoje, dessas pessoas negando a ciência, o homem, né, com esses absurdos que tem, que a gente sabe que não tem fundamento científico, quando você avança um pouco mais na discussão, você sabe que se você pular de um prédio de 10 metros, de 10 andares, né, possivelmente aí você, uns 30 metros de altura, você colidindo com o chão, dificilmente você vai conseguir sobreviver a esse impacto que você vai, pela física, estudar, você vai estudar não só a aceleração da queda, mas você vai estudar a resistência dos corpos, né? Você vai ver que a coisa não vai dar muito certo. Você não acha que faltou um pouco mais das escolas públicas para poder dar suporte para o conhecimento se aprofundar? A gente passou o ensino médio muito distante de aprofundar isso. Então, eu tenho uma série, eu estou ficando velho, então acho que a primeira coisa assim que eu tenho que deixar assim claro, estou com 50 anos, e a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo da carreira, né? Eu comecei no Estado, eu comecei num projeto antigo, que era o Cefam, que era um projeto do governo do Estado na década de 90, e formava professoras de primeiro grau, né? E por um incrível acaso, era um projeto que tinha laboratório de física. Olha que maravilha. E tinham 4 aulas de física para formar professoras do ensino fundamental.
Tá? Infelizmente, o governo do Estado, na época, era o Alckmin, foi fim do Mário Covas, começo do Alckmin. Aí eles acabaram com o projeto. A escola pública está totalmente desestruturada, infelizmente. Não existe laboratórios, depois eles fizeram um fechamento, a escola tinha o espaço laboratório, depois eles fecharam o espaço laboratório e criaram sala de aula para diminuir o número de escolas. Fizeram algumas tentativas, a gente tem alguns softwares de simulação de química e física, né? Nunca saiu do papel, tá? Porque as escolas também praticamente não têm um laboratório, se tiver, tem um laboratório de informática também. Agora, você imagina uma escola com 20 salas de aula e um laboratório. Um aluno um laboratório para fazer uma simulação também é terrível. O professor não tem tempo de aprender a mexer no software. Então, fica muito complicado. A gente destruiu o ensino, na realidade, o ensino médio do Brasil foi destruído, né? E aí eu vou fazer a minha propaganda, né? E aí, em 2008, né, o governo PT, na realidade, Lula, achou o que não eram os institutos federais, eram 2 escolas técnicas, né? E criou os institutos federais, tá? Nós temos toda a infraestrutura. Hoje nós temos entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil alunos dentro dos institutos federais, tá? 660 e poucas escolas espalhadas pelo Brasil, com toda a infraestrutura. Falta coisa? Claro que falta, sempre falta, né? Alguma coisa numa escola. Mas é um projeto, um modelo que dá certo. Tá? Se hoje a gente for olhar o Instituto Federal como um todo, no último PISA, que não é um avaliador um modo de avaliar que eu gosto, mas é o que é usado, os institutos federais ficariam como um país em 6º, 7º lugar no mundo. Então, a gente conhece o modelo, a gente sabe como tem que fazer, tá? Ou seja, você tem que melhorar a condição de trabalho do professor, deixar ele fazer pesquisa, tá? Porque mesmo o professor no Estado tem que fazer pesquisa, ele tem que fazer extensão, né? Mas vamos fazer escola em 2 turnos, né? A escola de tempo integral. E o que o aluno fica fazendo? Porque não tem infraestrutura. Você vai formar o quê? Né? O que está vindo daquelas 6 horas a mais, 5 horas a mais que ele vai ficar dentro da escola? Fazendo nada? Não adianta. Ou a gente repensa o ensino médio, né? E aí, se for repensar, vamos repensar tudo, né? Na inovação, a gente tem um videozinho muito bonitinho, né? Que a gente pega um carro de 1920, coloca ele lá, e depois pega um carro de 2020, ele lá. Mudou? Completamente. Mas e a escola? Mudou? Você pegar uma sala de aula de 1920 e uma de 2020, qual é a diferença entre uma e outra? O que o professor aprendeu? Né? Quais são as novas técnicas? Vários aprenderam, mas muitos ainda estão em 1900. A gente precisa também pensar em mudar. O aluno tem acesso a muita informação. Tá? Como físico, eu sei que não adianta ensinar para o aluno que é S igual a S0 mais VT. Tá? Não serve para nada. Mas ele precisa entender o movimento do carro, ele tem que entender a natureza que está em volta dele. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que a gente peca muito. E eu entendo por ter sido já professor de Estado. Coitado do professor, né? Ele tem, se for física, ele vai ter 16 turmas com 40 alunos, aí ainda vai ter um salário miserável, aí vai procurar outro emprego, né? Então vai dobrar. Então, em vez de ter 16 turmas, ele vai ter 32 turmas com 40 alunos. Isso é humanamente impossível de qualquer um conseguir se destacar. Não dá. É desumano. Né? É desumano. Então, a gente tem que repensar o papel do Estado junto à educação. Se a gente não der educação para o nosso jovem, o jovem, eu estou dizendo, inclusive, os não jovens, né? O que ele vai ser? O que ele vai fazer? O que ele vai produzir? Né? Eu tenho um grande amigo, o professor Newton Lima, que trabalha no Instituto Federal com nós, que foi deputado, prefeito, reitor. Esse também, grande Newton Lima.
Grande Newton Lima. Como a gente consegue soberania nacional? Só através da educação. Só através da educação. Educação leva pesquisa, pesquisa leva a conhecimento, novos conhecimentos. Está tudo junto. Está tudo junto. A gente tem que entender que educação não é gasto, é investimento. Tá? E eu espero que todo mundo entenda isso. Um dia, né? Um dia. O Alexandre, você está participando com a gente, professor Alexandre ou Alexandre, como gosta de ser chamado. Você falou que tem 50 anos, é velho, e eu estou com 51, eu não estou gostando desse papo. Mas eu comecei com 13, e você? Eu comecei também bem, assim, foi... Com 14 anos já estava no Senai, já. Começamos junto ali. Então, começamos aqui. Alexandre, você não acha que... Você fez uma intervenção agora que eu achei muito pertinente na lógica de a gente trocar o disco. Porque até agora a gente vem na defensiva de tudo isso. Nós temos um genocida na presidência da República, que, na verdade, se presta ao serviço de lambebota dos governos norte-americanos, que é o que ele faz. É um cara que cria crise por cada ato que ele faz, não está comprometido com nada disso. Não está comprometido com o país. O passatempo dele é criar crise. É o perfil. Alguém falou assim, mas o Bolsonaro quer crise. Ele sempre fez isso. Os 28 anos de deputado, ele só fez isso. Né? É um cara que defende a família. Vamos lembrar aqui, ele começa primeiro defendendo a família dele. Literalmente. Defende de tudo. Até de investigação da Polícia Federal. O cara defende a família. Não podemos negar. Não podemos negar. E que a gente tem que imprimir, acho que a gente tem que sair, o que você fala aqui é importante, a gente tem que sair da agenda do cara e impor a nossa agenda. Para ser um país decente tem que ter educação. E educação de qualidade. Nós estamos aí há um bom tempo com a educação das escolas públicas com a qualidade muito prejudicada. Eu tenho falado aqui com vários companheiros da POSP, né? Falei com o Douglas Iso, essa semana a Bebel está aqui, professora Bebel, que é presidente da POSP e é deputada estadual. E o que a gente tem notado é que a gente não tem imposto a nossa agenda. Falou, ó, vamos discutir país? Então discute por aqui. Sem dúvida, eu fico imaginando a importância que tem, na época que eu conheci, hoje o Centro Tecnológico Federal, nós lutamos muito, Alexandre, para implementar o de São Miguel Paulista. Isso foi uma luta que o Sindicato dos Químicos participou muito, ou então o responsável, o superintendente na época de ensino lá da região de São Miguel, o companheiro Manuel Romão, junto com o padre Ticão, e aí o professor Luiz Fernando teve junto, fomos ao Módena na época que coordenava, o prefeito Fernando Haddad, conseguimos implementar esse centro tão importante que é lá na região de São Miguel Paulista. Evidentemente que a gente tinha que ter muito mais. Então, por isso que eu estou querendo falar com você, mas isso também. Nós temos que impor a nossa pauta de qual estado que nós queremos e parar de ficar na retranca, toda hora se defendendo. Não dá. Um país decente tem que ter educação decente, tem que ter centro tecnológico decente. Eu tive um amigo que, infelizmente, faleceu aqui da diretoria do Sindicato dos Químicos, que se formou aí, depois no Centro Tecnológico Federal, o companheiro Chita. Ele estudou aí, se eu não me engano, física também, não foi física? Não sei se você chegou a conhecê-lo. Não cheguei a conhecer. Ele se formou aí, eu acho que foi em 2014, mas infelizmente teve uma complicação e veio a falecer o companheiro Chita, Luiz Carlos, o nome dele, era dirigente nosso do sindicato. Eu queria ver contigo isso assim, você acha que a gente não tinha que imprimir a nossa pauta? Colocar toda hora, martelar essa pauta que você está falando? Olha, então, eu sou hoje, tá, não porque está na Inova, um fiel defensor dos institutos federais. Tá? Eu acho que a expansão parou cedo demais. Tá? Toda hora a gente fica escutando, e qual modelo de educação a gente quer? Qual modelo a gente quer? O governo federal sabe o modelo de educação que ele descobriu desde 2010.
Tá? 2012 já tinha resultados dos institutos federais. Tá? O certo é pegar o modelo e levar a todas as escolas. Tá? Eu sei que é difícil, é complicado, é caro. Educação de qualidade é cara. Ela é cara. Você tem que ter o professor em uma única escola. Você tem que ter um laboratório para o aluno estar lá. Ele tem que entender o que é a reação química. Né? Ele tem que fazer os experimentos com plano inclinado. Ele tem que fazer o experimento de pêndulo. Ele precisa disso. Ele precisa. Tá? Não tem jeito. Tá? Ele tem que entender a bendita da conta de luz dele. Né? Ele tem que saber de onde saiu aquilo para a hora que a Enel ou qualquer distribuidora for lá e cobrar caro demais dele, ele virar e falar, opa, pera lá que tem alguma coisa errada aqui. Tá? A gente precisa dar suporte para a nossa população. E esse foi um grande erro nosso. Tá? E aí eu digo, inclusive, dos institutos federais, a gente não ensinou nossos alunos plenamente. Né? Tantos que a gente, com certeza, tem negacionistas dentro do instituto, por incrível que possa parecer. Tá? Nós precisamos... sempre a gente tem que fazer o nosso meia-culpa. Né? Todo mundo tem uma parcela de culpa do que a gente está vivendo. A gente deixou a escola largada demais, por tempo demais. Né? E aí é como que a gente vai cobrar uma juventude que, onde alunos que são LGBTQI, né? Apoiam um genocida homofóbico. É a coisa mais ilógica do mundo. É a galinha chegar para a raposa, virar e falar, eu te amo. Vai ser comida, não tem jeito. Tá? Ele é um cara complicado. Eu vejo alunos meus defendendo, ele nunca nunca foi racista. Como não? Minha filha não vai casar, meu filho jamais casaria com uma negra porque eu dei educação para ele. Olha o nível. E aí as pessoas defendem, sabe? É muito ruim. É muito ruim isso. Tá? Aí eu vi aqui, deixa eu só... pode responder. Você está vendo aí? Isso, eu só precisava responder. Isso. Então, algumas coisas eu não consigo responder, né? O Cepam era fantástico, tá? Realmente fantástico. Eu tive a honra de dar aula lá. Se eu não tivesse começado no Cepam, eu não teria ficado como professor, tá? Com toda certeza, porque eu fiz mestrado e doutorado, aí foi o que me segurou. O que é agência de inovação? A Inova é uma agência de inovação. Tá? Nós temos 4 hotéis de projeto que estão virando incubadoras e a gente faz transferência de tecnologia do Instituto Federal para as empresas e arranjos produtivos. Tá? Então, se você tem uma empresa, você tem um problema, nós temos 3.000 professores e nós resolvemos seu problema com custo baixíssimo. Baixíssimo mesmo. Tá? E hoje eu posso me orgulhar, eu ajudei a fundar a Inova. Nós somos os mais rápidos em tramitação de projeto no Brasil. Tá? Em 30 dias eu estou com o meu projeto rodando dentro da empresa, resolvendo o problema dela. Cita um exemplo, Alexandre, um exemplo concreto. Um exemplo que você tem na cabeça aí, Flávio. Você conhece o Instituto, né? Conheço. Para o Instituto tem a Bela Vista? Tem. Então, nós levamos, desde que o Instituto existe, para cruzar a rua, e nós fomos até lá e resolvemos 2 problemas deles já. Eles nos contrataram, a gente resolveu primeiro um problema que eles tinham de biscoito, que eles tinham que exportar para a Argentina, e tinham que fazer uma mudança na linha de produção. Nós fizemos para eles em um dia. Tá? Realmente foi muito rápido. A gente foi levado por um aluno nosso. Depois a gente fez um projeto que nós pegamos a linha de produção deles e modernizamos, e agora a gente vai fazer o 3º projeto. Tá? Estamos com um projeto com a Petrobras, nosso primeiro projeto enorme. Tá? Temos um outro projeto ligado à plataforma. Tá? Então, a gente vai fazer produzir um simulador para eles eles não terem que fazer o produto lá, né? Eles poderem fazer o produto aqui. Que mais? Projetos com a Vale do Rio Doce, né? A Vale agora, né? Eu sou velho ainda, então, para mim, ainda é Vale do Rio Doce.
Mas para mim, o mais importante são os pequenos projetos, a pequena empresa, a microempresa. Porque você vai lá, com uma pequena mudança, você consegue mudar a empresa, o modo daquela empresa se enxergar, e ela acaba produzindo mais empregos. Para mim, é muito mais gratificante fazer aqueles projetinhos de 10, 20 mil reais, né, de custo, do que um projeto de 10 milhões como o da Petrobras. Claro, é lindo, né? Você virar e falar, nossa, eu fiz um projeto de 10 milhões com a Petrobras. É maravilhoso. Mas aquele de 20 mil, 10 mil, com a padaria da esquina, ele pode ser muito mais gratificante. Porque aquela padaria da esquina vai contratar muito mais pessoas depois, vai mudar o relacionamento dele, às vezes, com o empregado. Né? Então, é muito interessante. Então, a gente tem vários projetinhos e alguns projetões. Tá? E o custo realmente é baixíssimo. Normalmente, a empresa aporta um valor e a gente aporta um valor igual. Tá? Que é normalmente, a empresa banca a bolsa de um estudante de iniciação científica, porque nós não somos prestadores de serviço, tá? De jeito nenhum, nós somos uma escola. Então, a gente une os dois. Eu pego um aluno, vou moldar aquele aluno de uma forma muito melhor, ele vai aprender, vai verificar tudo aquilo que ele aprende na sala de aula, na prática, tá? Ou seja, vai sair uma pessoa, eu acredito que muito melhor, tá? Por ter já esse contato com o mundo externo, com o mundo do trabalho. E aí a gente entrega o produto no final. Às vezes existe propriedade intelectual, né? A gente desenvolve projetos também para isso, estamos desenvolvendo. Por exemplo, hoje a gente está dentro da Caoa Cherry, tá? Também. Então, nós temos só 2 anos. Tá? Então, em 2 anos, a gente já conseguiu chegar dentro de grandes empresas. Ainda não tantas quanto a gente quer. Né? Hoje a gente tem em torno de 30, 40 projetos só. Né? Eu tenho 3 mil professores. Eu queria ter 3 mil projetos. Claro que isso é brincadeira, mas eu gostaria de ter 300 projetos, 400 projetos rodando, porque eu sei da necessidade disso para a sociedade. Professor Alexandre, nós vimos um debate recente sobre conversão de empresas para produção de equipamentos no combate ao Covid-19, aquelas máscaras, o protetor facial e respiradores. A incubadora tinha como atuar nisso? Vocês atuaram? Como é que... Então, agora eu vou ter que fazer realmente meu merchandising, né? Você me deu a chance. Eu comparo nós muito, tá? E aí é uma coisa interna minha com o Sistema S. Tá? O Sistema S é muito bonito, né? Eles ganham muito dinheiro do governo, aquela contribuição deles é maravilhosa. Queria eu que 20 milhões por ano, Alexandre, 20 milhões por ano. Queria que fosse minha. Tá? Então, eu vou te falar o que o Instituto Federal de São Paulo fez. Tá? De novo, nós somos só o Instituto Federal de São Paulo. Tá? Nós temos 37 escolas apenas. Tá? Nós já começamos, nós já entregamos hoje, tá? Eu até deixei a planilha aqui aberta, 37.921 face shields. Tá? Álcool gel, álcool e álcool sanitarizante. Nós já entregamos 13 mil litros, estamos produzindo mais 30 mil e tudo sendo doado. Tá? Fizemos alguma parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o Dr. Sidney Cruz, estamos entregando 18 mil máscaras de TNT em parceria, né? Contratamos 30 costureiras, tá? E estamos produzindo. Por que a gente contratou 30 costureiras? Para ajudá-las. Tá? São arranjos produtivos que estavam ociosos, parados, com pessoas passando necessidade, e aí nós achamos por bem fazer uma contratação ao invés de comprar o material pronto. Tá? E o que vamos fazer com as máscaras? Doar para os nossos alunos, porque eles vão retornar em algum momento. Tá? Então, nossos alunos precisam ter máscara também, tá? Precisam ter um face shield, apesar de algumas pessoas acharem que não, eu acredito que o aluno também precisa ter por conta dos olhos, tá? Para não ficar... O protetor facial que você fala, né? Exato.
Tá? O Instituto Federal de São Paulo também está em projeto, trabalhando com 3 respiradores, tá? O Inspire da USP é parceria com o Instituto Federal, com a Marinha e com a USP. Grande parte dele foi desenvolvida dentro do Instituto Federal, grande parte mesmo. A gente tem no campus Suzano, também estamos desenvolvendo um outro respirador, outro modelo, tá? E no campus São Carlos também estamos desenvolvendo outro respirador, cada um em parceria com uma empresa ou uma instituição, tá? E todos eles devem chegar ao mercado de trabalho, tá? Ao mercado consumidor. Tá? Sobre a conversão, várias já foram convertidas, tá? Pelo que eu entendi, a USP, a produção do respirador da USP vai ser feita só pela Marinha do Brasil, tá? Não sei qual o motivo, tá? Mas nós somos o parceiro que fez o desenvolvimento, não que vai transferir a tecnologia. Isso foi todos os componentes, porque uma das alegações que alguns especialistas falam é que o Brasil precisa, nessa cadeia produtiva global, ter uma série de equipamentos, de itens dentro do respirador que são externos, que tem que vir da China, etc. e tal. Esse é 100% nacional, é isso, Alexandre? Então, olha, eu vi o Inspire, eu vi, e o respirador de Suzano eu também vi, e tive ali em mãos. Tá? O de Suzano é uma patente antiga da década de 70. Tá? Ele é eletromecânico, não, magnetomecânico. Ele não tem nada. Tá? É um respirador, é uma válvula que fica ligada a um compressor. Então, não tem nada que você não consiga fazer. Pelo que eu lembro, ele está indo para o Ceará para fazer o teste clínico dele, tá? Junto com a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Tá? O da USP, o Inspire, eu também não vi nada que precise vir de fora. Tá? São 2 placas modelo Arduino, mas que são proprietárias da USP. Tá? E mais nada. O outro é um AMBU e o sistema mecânico. Também não vejo nada demais. Não sei se eles vão fazer alguma alteração no projeto. Então, esses 2 não tem problema. Agora, quanto a gente depender da cadeia, olha, chega a ser ridículo, né? A gente, para produzir álcool gel, por exemplo, você não tinha o produto porque ele é produzido na China. Como você faz isso? Né? Claro, a gente descobriu que existem outros produtos que você pode usar no lugar, né? CMC, HMC, né? Você que é da química, eu sei que eu não falei nada demais, tá? São produtos da celulose, mas percebe como a gente pode não ter o espessante de álcool gel? Como a gente pode não ter essa produção no Brasil? É cômico, para não dizer trágico, né? Algumas cadeias nossas a gente deixou largadas, tá? E elas não podem ficar largadas, de jeito nenhum. E a gente, tudo isso daí que eu te falei, a Inova participou, tá? Então, direto ou indiretamente, a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos dentro desse combate à Covid. E aí você acaba batendo com algumas coisas que te deixam assustados. Para mim, essa do espessante foi terrível. Eu não me conformava, né? E não é só, né? TNT é complicado, máscara, você vai procurar como se faz, as máquinas são importadas, né? Normal, a gente está usando costureira, porque a gente precisa, mas as máscaras são de ultrassom, são costuradas a ultrassom. E a gente tem um maquinário feito no Brasil? Não, a gente importa. É muito complicado. É muito complicado. Eu acho que os anos 90, e aí como nós estamos parecidos na idade, nos anos 90 a gente percebeu a desarticulação total de cadeias produtivas imensa no Brasil. A quem tem uma produção, e eu também tenho uma formação na área de ferramentaria, o Alexandre, o que acabou com ferramentaria no Brasil aqui foi uma coisa absurda. Sim. Né? E profissionais extremamente capacitados que a gente tinha. Tinha muita gente boa nessa área. Muita gente boa na eletrônica. Lembrar que o Brasil, na área de elétrica, que é uma formação que eu tenho também,
O Brasil tinha um know-how gigantesco ali na construção da Itaipu e um pouco mais para frente, em reatores, em aparelhos elétricos. Acho que é quando avançou mais a questão da eletrônica, da robótica, que a gente perdeu, né? Perdeu essa ponte com a indústria brasileira, perdeu, e aí o sucateamento e a desindustrialização. Lembrar que o governo militar é bom ser lembrado por essa questão também, né? Por esse sucateamento que vem da mão muito do governo militar. Nós ficamos nessa deriva, sem poder fazer máscaras que, do ponto de vista técnico, parece que são quase rudimentares, né? Não, a gente não consegue fazer é demais, a gente não consegue, talvez, colocar em órbita um satélite, que é um pouco mais difícil. Mas não fazer uma máscara de proteção, aí é quase cômico, né? Para não dizer trágico, né? Como você falou. Não, é muito complicado. É muito complicado. E daí eu vou virar para você e falar, tá, aí eu produzo a máscara e eu gostaria de doar para uma UBS. Eu não posso. Não pode. Eu não posso doar a máscara para a UBS porque ela não foi produzida nas condições adequadas, eu não tinha um maquinário adequado, eu precisei de uma costureira que o local dela não é adequado, então aí eu precisaria colocar em uma câmara de desinfecção e fica difícil. Fica difícil. Aí, como que eu vou pegar e colocar um TNT para ser aquecido? Não dá, né? Uhum. A década de 90 foi muito complicado. Realmente, você tem 100% de razão. Mas nós vamos mudar esse jogo, porque iniciativas como a sua só reforça essa questão de que nós temos condições de competência. A gente tem uma produção intelectual no Brasil violenta. Eu vou passar aqui rapidamente, já começando pelo Chiquinho, Alexandre. Sim. O Chiquinho Francisco, mandando um abraço aqui para o Chiquinho, né, que proporcionou essa conversa nossa, a Edneia, a Suzana, o Pife, a Ariana Lopes também está sempre com a gente aqui, o Ronald Araújo. Ronald Araújo é ligado, é um pequeno empresário ali da região aí de Franco da Rocha, e ele conta muito essa questão da falta de atendimento que tem, da estrutura que está colocada para o pequeno e micro empresário, né? Então, isso é muito importante o que você falou. O Enio também está aqui, a Lenildo, o Roberto, o Ronald Araújo, o Adalberto, o João Araruna também mandando um abraço, o André Macedo, Viviane, o Fernando, o Leon, o Ítalo Cardoso, ex-vereador de São Paulo e ex-deputado estadual, Ítalo Cardoso, o Otávio, que é um companheiro ligado aos trabalhadores ambulantes aí da região de Santana, perto do Instituto Federal, né, o perto, hoje não é mais, né, Escola Técnica Federal, que eu me lembro, na época era na Estação Armênia, né, não é mais Estação Armênia, né? Era Armênia. Não é mais. Faz um tempo, nós estamos velhos, primeira Estação Armênia, né? E você ia para ali, para o Instituto Federal. Bom, o Leonildo responde a pergunta do Chalita: por que a escola de rico é de período integral e a escola de pobre é só de 4 horas e 30? Isso o Alexandre já falou, quiser falar de novo, fica à vontade, Alexandre. Porque eu acho que esse é um modelo que a gente tem que seguir, né? Persistir. Nós temos que colocar a pauta que nos interessa. A pauta que nos interessa da educação é isso. Uma educação transformadora, que agregue valor e agregue conhecimento, mas tem que dar condições de oportunidade, igualdade, e não dá para você ter um professor, você estava falando de professor, faz uns 4 ou 5 anos que eu fui conhecer o tal de professor categoria O no estado, eu fiquei assim, eu falei, não pode ser verdade isso, não, né? Porque eu passei pela formação, minha formação é toda pública, na escola pública da nossa época tinha profissionais extremamente qualificados, professores competentes, não que não tenha hoje, mas tinha muito professor bom, independente das condições que tinha. Depois eu passei por uma formação técnica no Senai, depois por uma formação na FATEC também, sempre tendo o mínimo de condição. É isso que eu queria também, uma pergunta que eu queria falar para você. Você falou da expansão dos institutos tecnológicos federais, e houve uma expansão na FATEC, que eu, como fatecano, tenho uma crítica muito grande, porque eles expandiram, não a FATEC, nos moldes da FATEC lá da Tiradentes, com laboratórios. No laboratório de hidráulica que eu estudava tinha capacidade de 50 mil litros para a gente fazer experimentos lá dentro.
expandiram um monte de FATEC, até uma que eu vi expandir, fui lá fazer um protesto, porque eu também sou formado na área de plástico, e aí fizeram um curso ali na área de AIA, de uma FATEC que fizeram lá, sobre tecnologia, tecnólogo em polímeros, que não tinha sequer uma máquina injetora para os alunos conhecerem, saber que aquilo era uma máquina injetora. Avalia um laboratório de polímeros. A expansão no Centro Tecnológico Federais, ela seguiu um modelo, um padrão que a gente possa falar que os institutos têm as mesmas condições? Não. Não, essa é uma autocrítica. Tá? Poderia ter sido muito melhor. Tá? Não aconteceu no Brasil inteiro. Em São Paulo, a gente ainda está lutando para colocar tudo em pé. O professor Modena passou 8 anos lutando com isso. Tá? Conseguimos fazer muita coisa, mesmo. Tá? Ainda não está 100% pronto, ainda faltam algumas coisas. Refeitórios a gente não tem em todos os campi ainda. Tá? Quadras poliesportivas, estamos praticamente encerrando agora, tem todos os campi. Mas ainda falta, né? As bibliotecas são pequenas, algumas precisam melhorar, mas estão indo. Agora, laboratórios a gente tem em todos os campos, tá? A formação dos alunos na parte técnica acontece, tá? Claro, pode melhorar? Sim, sempre pode melhorar, tá? Eu estou num projeto com o governo da Austrália de fazer um dual, tá? Modelo australiano, dentro do Instituto Federal, nos campos Suzano e Bragança Paulista, e a gente acabou de adquirir um laboratório de robótica, já que você virou e falou de robótica, tá? Porque o curso vai ser em automação. Então, nós compramos um laboratório de ponta. Tá? Tem em todos os campi? Não, não tem. Não tem dinheiro para comprar para todos os campi. Né? Então, é uma coisa que vai ter que acontecer devagarzinho. Tá? Então, vamos testar o projeto, ver se funciona, e eu tenho certeza que vai funcionar. Tá? O modelo dual é muito interessante, é uma formação muito mais próxima da indústria. Né? A gente não pegou o modelo alemão porque ele é mais rígido, o australiano ele é mais flexível, tá? Eu posso fazer algumas coisas que eu não poderia fazer dentro do modelo alemão, mas vai acontecer e vai acontecer direito. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo esse projeto saindo, eu olho para os outros 15 campi que eu não consegui comprar o bendito laboratório de automação, de robótica. Né? Eu vou comprar? Sei, mas eu dependo de um aporte do governo federal, que está cada vez menor ao longo dos últimos anos. Né? Desde o segundo mandato da Dilma começou a diminuir, no Temer praticamente zerou, e agora zerou mesmo. Né? A gente não tem dinheiro para nada, para compra. Tanto lembrar aqui que você está lembrando uma coisa importante, vou te perguntar sobre o Enem aqui, tá? Sim. Porque a expansão da FATEC foi uma tragédia, tá? Foi para nós, e foi pela mão do Alckmin, imagina como é que foi. Uma tragédia aquilo ali. Expandiu para aumentar o número deles lá. Outra coisa, né, foi bem por aí. Aqui tem uma pergunta sobre o Enem, pelo adiamento ou não do Enem. Se eu não me engano, ontem saiu alguma coisa no Senado, como eles estão fazendo... eles estão fazendo plenários online, estão fazendo até de madrugada agora, até de madrugada, e depois a gente encaminhar. Eu acho que é isso, né, Alexandre? Foi suspenso o Enem, né? Adiado, né? Vai ser suspenso. Vai ser adiado, né? Isso. Não está ainda, mas vai ser adiado. Vai. Eu acredito que vai. Não tem lógica. Como que você vai colocar mais aluno para dentro, sendo que está tudo parado? Tem que aguardar. E os alunos também estão sem aula. Fica muito fácil, né? Isso é uma discussão que acho que tem que acontecer em todos os lugares. Fica muito fácil você pegar um aluno que tem condições, mora numa casa boa, tem um bom computador, tem uma boa internet e vai fazer aulas EAD. Ótimo, perfeito. Aí você pega o aluno numa casa pequena, de 3 cômodos, com mais 5 irmãos, pai, mãe, não tem internet, mas eu vou dar o chip de celular, tá? Em qual computador ele vai? Em qual cômodo ele vai? Porque ele vai ter que assistir aula, ele vai ter que fazer
exercício, ele vai ter uma série de coisas. Tudo bem, vão ser 20 pessoas dentro de um cômodo fazendo aula de física ao mesmo tempo, então, né? Aí já aproveita e dá diploma para todo mundo. Perfeito. Sabe, a autocrítica faz bem, tá? Conheço o professor Rossielli, toda a equipe dele, mas os alunos não têm condição. Não tem, infelizmente não tem. E virar e falar, olha, faz aula pelo seu celular, eu tô com o celular na mão, tá? Pô, como assim? Você vai fazer uma aula EAD pelo celular? Sério? Sério. Fizemos bastante debate aqui, estamos fazendo sobre o que o governo do estado quer fazer sobre esse EAD, que na verdade tem uma estratégia por trás aí para tirar professor, para reduzir custo, com essa visão liberal, que agora está um pouco chocada, mas a gente sabe que deu o suspiro, eles voltam de novo com a mesma ladainha, né? Eu queria só aproveitar, Alexandre, para poder agradecer alguns parlamentares que a gente pediu emenda de parlamentares federais que nos ajudaram nos institutos federais. Nossa querida Luiz Erondina, o Alencar Santana. Há 4 anos ela todo ano. Todo ano. O Alencar Santana, o Paulo Teixeira também, que foi outro que mandou emenda, o Zaratini mandou emenda. A gente tem... Eu sempre, quando eu encontro com eles, eu sempre estou cobrando as emendas para os nossos institutos federais, porque, enfim, é um projeto muito importante e a gente tem certeza que isso muda demais a situação de vida das pessoas. Em São Miguel Paulista, o nosso diretor lá, o Luiz Fernando, foi ver esse negócio do ensino à distância. Metade dos alunos não tem acesso. Sim. Nós estamos falando do Instituto Federal, que, olha, é aluno que, teoricamente, tem uma condição melhor, mas a realidade não é essa. Tem não. 75% dos nossos alunos são muito pobres, com renda familiar menor do que um salário mínimo por pessoa. Eles são pobres mesmo. A inclusão aconteceu. Tá? Quem fala que a inclusão não aconteceu não sabe o que está falando. Tá? E isso em todas as universidades e todos os institutos. Tá? Aconteceu mesmo. A gente precisa de muito dinheiro para conseguir. A gente tem muito aluno que não tem o que comer. A gente tem muito aluno que não tem como chegar no instituto. A gente tem aluno que quer fazer licenciatura, mas não tem onde morar. E a gente ajuda. Nós ajudamos. Existem bolsas para isso. Tá? Mas não o suficiente. Precisava de 5 vezes mais dinheiro para conseguir dar conta de todo mundo. Né? E era um dinheiro muito bem empregado, sendo muito honesto. Era um dinheiro muito bem empregado. Já tivemos muito dinheiro para isso. Mesmo. Tá? Em outros governos, que eu não preciso falar quais. Né? A gente já teve. A gente já teve, sim. É impressionante tudo que está acontecendo, esse momento difícil que a gente está vivendo na educação, no país, né, Alexandre? Nós estamos, assim, é uma coisa muito difícil de acreditar, mas a gente vai persistir, lutar muito contra, porque eu acho que chegou o momento também da gente começar a colocar a nossa pauta. Acho que essa conversa de hoje, nossa, me abriu esse caminho muito claro, assim, chega de ficar indo na pauta deles, vamos para a nossa pauta, vamos discutir educação para valer. Então, a educação vai nos levar aonde? É para um outro nível, então esse outro nível precisa disso e disso, pronto. Não dá para você aceitar a educação de qualquer forma, sendo feito de qualquer jeito, só gerando números, né? Olha, eu vou fazer até uma colocação. O atual secretário nos fez uma proposta algum tempo atrás. Eu acabei de ver a professora Cíntia, acabou de entrar, acho que ela vai lembrar. Eles propuseram utilizar os laboratórios do Instituto Federal para os alunos do Estado. Poxa, fantástico, sério mesmo, fantástico. Você vai ter uma hora ou outra laboratório vazio, né, subutilizado. Em algum momento, um laboratório do Instituto vai estar lá parado. Você pode dar essa aula para o aluno? Pode. O que você precisa para dar aula para esse aluno? Que
pelo menos o governo do estado vira e fala para o Instituto Federal, Instituto Federal, ó, eu vou te dar 50 bolsas para você pegar e treinar um aluno de iniciação científica para ficar junto com aquele aluno. O que o governo do estado ofereceu em troca? Nada. Você cede para mim o laboratório, tá, mas o que eu faço? Ah, você se vira com o professor, você se vira com o aluno, mas a gente quer usar o laboratório. Tudo bem, você pode usar o laboratório, mas quem vai vir utilizar o maquinário? Quem vai ensinar? Não, isso não é problema meu. Poxa, pera lá. Que raio de parceria é essa, né? O Instituto Federal entra, tudo bem. Gasta, e vamos ser honestos, né? Uma bolsa de iniciação científica R$400. Para o governo do estado de São Paulo, isso é nada. Vai precisar do quê? 50 mil bolsas? Vamos supor, né? Vamos falar um programa gigantesco. Se desse 1.000 bolsas para o estado inteiro, já seria fantástico. Tá? Mas não é prioridade. Não é prioridade. Eles nunca foram. O Alexandre, para quem criou o professor categoria O, não dá para conversar, né? Eu não consigo conversar sobre isso, não. Não. Isso é uma humilhação sem tamanho. E eu fiquei sabendo naquela época que o professor que substituía, ele era o professor que substituía o professor de física, de química, de matemática, de língua. Quer dizer, como é que isso é desumano até com o profissional que está ali? Não tem condição de você exigir você, um professor de física, que eu te cobre um conhecimento profundo sobre filosofia, apesar que você tem que ter base. Mas profundo, eu falo, como você tem da física, não dá. Até dentro da física a gente tem os ramos da física, né? Então, imagina que vai... Eu queria falar aqui, deixa eu ler rapidamente aqui, antes de eu passar para você fazer as considerações finais, nessa grande conversa. O Chiquinho falou: oi, o Hélio Rodrigues anuncia que a professora Cíntia, do Instituto Federal de São Paulo, está prestigiando essa live. O próprio professor Alexandre Charadi falou isso aqui também para a gente. Colocou aqui: professora Cíntia, obrigado por prestigiar a nossa live, tá bom? Tá aqui, entrou depois também a Vanessa Ariana Lopes, que está sempre com a gente, com o Roberto Santos, que foi a discussão que teve sobre aqui o Enem, aqui, ó. A Edneia, lá do Grajaú, mandando um abraço. O Pif Farias, companheiro lá da Favela do Tubo, de um projeto que tem sobre esporte na comunidade, também está aqui prestigiando a gente. O Enio também aqui ligado ao movimento de transporte público ali da região da Brasilândia, do metrô da Brasilândia, uma luta grande pelo metrô da Brasilândia. Eu queria agradecer todo mundo que apareceu aqui na live, aqueles que eu não consegui anunciar, mas queria passar para o professor Alexandre Chaad. Né? O professor, depois que eu inventei fazer live, nós vamos completar de número 100 hoje. Esse negócio de nome derruba a gente. Fui eu. Esse negócio de nome derruba muito fácil a gente, viu? Ainda bem que eu não estou em Santa Catarina, que lá tem muito polaca, né? E aí é difícil falar. Eu conhecia uma amiga, grande deputada federal lá de Santa Catarina, Lucy Choinaski. Depois de uns 5 anos eu consegui pronunciar o nome dela correto. Mas eu queria passar para você fazer as considerações finais, agradecer demais a sua participação. Você nos ajudou muito a construir esse muro que a gente quer construir para discutir uma nova sociedade em que a educação seja um ponto central dela. Bom, Hélio, só vou pegar um segundo antes. Fica à vontade. Se você precisar de apoio, entra dentro da página do Instituto Federal, www.ifsp.edu.br, procura lá o link Nova. A gente ajuda. Tá? Eu preciso de uma consultoria rápida. Nos procure, tá bom? É nossa função. Sobre o Enem, eu também acho que não tem condições, mas né, vamos esperar. Agora o nosso ministro, o meu chefe maior, disse que vai fazer uma consulta a todos os alunos, né? Vamos aguardar qual vai ser a nova novidade dele. Afinal, é outro que também gosta de criar polêmica o tempo inteiro, né? Impressionante. Mas vamos esperar que dê tudo certo. Hélio, eu agradeço muito, tá, pela oportunidade. É minha primeira live. Foi bem demais, viu? Foi bem demais. Eu coloco o Instituto Federal à disposição de todos. Você também, por favor, nos visite.
a hora que a pandemia acabar, mas eu estou trabalhando todos os dias, tá? Se você quiser também ir visitar, desde que com máscara, a gente te mostra todas as iniciativas que a gente tem, tá? E álcool gel também? Álcool gel. Estamos produzindo muito álcool gel lá também. Esse é químico, você pode ir lá ajudar, a gente não nega. E para quem estiver nos ouvindo e precisar de doação, a gente está doando álcool gel, está doando álcool, face shield, vamos doar máscaras, tá? Você só precisa ser uma instituição pública, tá? Para a gente poder fazer a doação. Por favor, nos procure, tá? A gente já doou 39 mil, com certeza a gente vai chegar nos 70, 80 mil face shields doados e umas 600 mil máscaras, tá? A gente está à disposição para tudo que vocês precisarem, né? Nós somos uma instituição pública de porta aberta. Pena ainda, isso é aqui só no estado de São Paulo, que o estado de São Paulo ainda não nos descobriu plenamente, tá? A hora que descobrirem, eu vou ficar muito mais feliz. Tá? Nossa porta está sempre aberta. Só que a demanda tem que partir da sociedade, sempre, né? Nós somos poucos para ir bater na porta da empresa e falar, você não precisa de algo, né? Agora, o contrário, tá fácil. Tá fácil. É só pegar o contato da Inova e mandar mensagem, ou mandar mensagem para o gabinete do reitor, e a gente está à disposição. Tá? Por lei ainda. Por lei a gente está à disposição. Obrigado, professor. Obrigado você, Hélio. Forte abraço. Você também. Muito obrigado, viu? Até logo. Até logo. Esse foi o professor Alexandre Charadi, que deu aqui uma contribuição muito grande para nossas lives, colocando o Instituto Federal, antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, para quem não conhece, uma escola de profundo cunho, assim, profunda competência entre as melhores escolas de São Paulo. Enfim, um respeito total ao trabalho de vocês. Vocês são nota 10. Nós precisaríamos de muito Instituto Tecnológico Federal em São Paulo, viu? É de uma necessidade para construir uma sociedade melhor muito grande. Bom, conversamos com o professor, deixa eu colocar aqui, o professor Alexandre Charadi, sobre a importância que a ciência e a tecnologia e a inovação têm, especialmente nesse momento. Além de atender às demandas sociais dos brasileiros, são o caminho para fortalecer a soberania nacional. E acreditamos muito que esse é o caminho do crescimento econômico, da geração de emprego e renda e da democratização de oportunidades. O arranjo produtivo, por exemplo, beneficia inclusive quem não teve oportunidade de estudo e de qualificação. Essa é uma responsabilidade do poder público e vamos cobrar isso. Uma boa tarde. À noite teremos a live de número 100, a nossa 100ª live. Tamo junto. Fique com Deus. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado a Célia Passos, que acabou de entrar, e também da Juliana Acioli. Fiquem com Deus e até a próxima.